Boa noite a todos. Que esse ano que se inicia possa trazer para nós todos paz, felicidade, saúde, harmonia. Que nós possamos, durante esse ano, evoluirmos um pouco mais, para que aqueles que ainda estiverem encarnados possam estar aqui falando o ano que vem, citando os projetos conquistados pela Casa de João e Irmão Francisco. Como primeira conversa que nós teremos esse ano, a gente resolveu falar sobre o que é o Espiritismo. É um assunto bastante comentado. Nós poderíamos retornar no tempo e lá nas primeiras civilizações falar dos xamãs, dos oráculos, das pitonisas, dos percussores da doutrina espírita, os grandes médiuns da história. Poderíamos entrar pelas irmãs Fox, as batidas famosas do caixeiro viajante desaparecido. Poderíamos enveredar pelaquele que iniciou o trabalho científico, o espiritismo científico, ser William Crookes, e as materializações, as famosas materializações da enfermeira Kate King, que durante 2 anos se materializava de corpo inteiro no fenômeno de ectoplasmia, deixando-se testar de todas as formas possíveis e imagináveis a ciência daquela época. Poderíamos buscar os 35 anos que Kardec estudou e praticou o magnetismo. Poderíamos falar dos 2 anos que ele se recusou a conhecer os fenômenos das mesas girantes. Poderíamos detalhar as mesas girantes em todo o processo da codificação da doutrina espírita, e não chegaríamos à conclusão do que é o Espiritismo. Porque essa conclusão, ela é um tanto quanto pessoal. O que é o Espiritismo para mim pode não ser o que é para vocês. Nós precisamos entender a doutrina espírita como ela é, e não como nós queremos que ela seja. E aí vai uma crítica velada aos espíritas, que transformaram o movimento espírita no igrejismo bairrista, onde cada casa espírita ensina de uma forma diferente da outra. E não chegamos à unidade precisa do Espiritismo. Ora, se nós vamos estudar a doutrina espírita, não podemos fugir de Allan Kardec. De jeito nenhum. O ensinamento está ali. Todo o ensinamento está ali, não está todo, mas a base, o alicerce, está sim. Até porque foi ele mesmo que disse que a doutrina é progressista. No momento em que a ciência comprovar uma falha na codificação, na doutrina espírita, deve-se ir pela ciência e adaptar
A doutrina deixa-nos claro que a doutrina espírita é progressista. Nós precisamos compreender a doutrina espírita como ela mesma se diz, o cristianismo redivivo. Nós precisamos reviver a doutrina espírita no movimento espírita, nas casas espíritas. Nós precisamos trazer Kardec de volta às casas espíritas. Nós precisamos colocar o ensinamento de Jesus no movimento espírita. Nós precisamos afastar o personalismo, o que atrapalha e bastante. Nós ouvimos as pessoas dizer, é este um dos pontos que eu discordo de Kardec. Todo mundo tem o direito de discordar de qualquer coisa. Mas se você está debatendo uma doutrina, você não pode discordar por discordar. Você tem que apresentar um outro conceito. Não é isso? Se você não aceita aquele conceito, é porque você acredita naquele outro conceito. Então vamos debater o seu conceito para ver qual a lógica e quem tem mais lógica, qual é a lógica mais perfeita, se é de Kardec ou de qualquer outra pessoa. Afinal de contas, como dizia um sábio, lá no Japão, qualquer um tem o direito de fundar sua casa espírita e ensinar a sua doutrina. Funda a sua doutrina e ensina a doutrina que quiser. Mas se vai pregar o espiritismo, tem que pelo menos conhecer o espiritismo. E para conhecer o espiritismo, é necessário conhecer Jesus. Não esse Jesus fantasiado que a Igreja Católica colocou aí para o mundo, mas o Jesus verdadeiro. Jesus que se aliou aos pobres, aos humildes, que se rebelou contra os ricos e poderosos, os opressores do povo. Nós precisamos conhecer Jesus como ele é. Um sábio, um grande espírito que veio mudar a história da humanidade. Quando nós conceituamos Jesus, nós buscamos encontrá-lo nos ensinamentos que ele tem. Como Kardec disse, na sua codificação, ele vai da causa ao efeito. Ele vai estudando a causa, estudando o efeito para chegar à causa, me perdoe, do efeito à causa. Para a gente conhecer Jesus também, temos que fazer obrigatoriamente esse caminho. Do ensinamento, chegar à persona, à personalidade, Jesus. Quando buscamos os ensinamentos de Jesus, qualquer leitura que façamos, em qualquer uma das parábolas, vamos perceber ali uma inteligência muito acima do normal. A maior de todas, a que já esteve aqui na Terra, junto conosco. As parábolas de Jesus ficaram marcadas porque elas traziam a verdade, a realidade. Nós, encarnados, humanos, é que desviamos os caminhos interpretando de forma equivocada os ensinamentos de Jesus. Sabedores disso, o que é o que os espíritos responsáveis pela codificação, entre eles o próprio Jesus, fez? Ele abandonou tudo que é controverso e polêmico. Não se discute nada que é polêmico na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas os ensinamentos morais do Cristo. Contra a moral do Cristo não há o que falar, não há o que se discutir. Então pegamos como Cristo, a moral do Cristo, a pedra angular da doutrina espírita. É o alicerce poderoso que sustenta todas as outras
teorias dessa filosofia. A ciência, ela usa uma forma de pesquisar, de estudar. Dessa forma, ela usa metodologias que levam da causa ao efeito. Como Kardec não poderia e não tinha como efetivamente ter à sua mão o fenômeno na hora que ele quisesse, ele precisava que o fenômeno acontecesse para, analisando o fenômeno mediúnico, chegar à causa. E assim ele o fez nas famosas mesas girantes. Do efeito, a mesa que se movimentava, ele chegou à causa, à inteligência que tinha por trás daquele fenômeno. A mesa não poderia ter inteligência, poderia até se movimentar por efeitos do próprio magnetismo que ele conhecia, mas não poderia ser inteligente. Percebendo a inteligência que tinha por ali por trás, ele foi descobrir que aquelas inteligências não eram nada mais, nada menos que as pessoas que tinham vivido na Terra e fora dela. Ora, fora dela, exatamente, Kardec se comunicou com um ser que vivia em Plutão. Então, a humanidade não está só na Terra. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo para mim? O que é o Espiritismo para vocês? O Espiritismo, para alguns, é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, para outros, é um hospital onde vamos quando precisamos de ajuda. O Espiritismo, para outros, é um sanatório, porque quando estamos doidos, vendo as coisas, ouvindo vozes, vamos buscar socorro no sanatório, que é a casa espírita. O que é o Espiritismo para o espírita? O Espiritismo para o espírita é uma forma de vida, uma filosofia de vida, onde ele vai buscar caminhar em sua vida, apesar de todas as dificuldades que lhe são impostas, todas as tentações que lhe colocam na frente, a todos os problemas que são potencializados pelas pessoas que vivem ao nosso lado. Mas o espírita convicto, ele percebe que tudo isso, todas as dificuldades, são as provas, não as expiações. São as provas que ele tem que passar. Que estas provas burilam o nosso espírito, nos colocam mais fortes do que éramos antes de vencer essas provas. O Espiritismo, para algumas pessoas, a grande maioria, erroneamente, e aí é preciso se dizer, Kardec tinha um sonho. O sonho de Kardec para o Espiritismo era algo muito forte. Assim como Jesus, Kardec sonhou que o Espiritismo vinha para causar uma revolução, modificar a humanidade. Ora, muda-se todos os paradigmas da ciência quando se comprova com certeza absoluta que a morte não existe, que a vida continua depois da morte. Muda tudo. Que o nosso estado depois da morte depende do nosso estado antes da morte.
que a nossa condição de vida após a morte depende da nossa condição de vida antes da morte. Comprova através da reencarnação que as vidas passadas é que conduzem o nosso caminho nas nossas dores, sofrimentos, missões, provas e expiações dessa vida. É uma revolução total para com a humanidade, uma revolução moral. Kardec achava que a partir daquela grande descoberta que ele fez, o mundo ia se transformar totalmente. As pessoas iam obrigatoriamente, por esse novo paradigma, por essa nova certeza, se transformarem moralmente em pessoas melhores, porque saberiam a consequência de não se tornarem pessoas melhores. Kardec veio com essa missão. Nós hoje éramos para ter a história da humanidade dividida não só antes de Cristo e depois de Cristo, depois de Cristo e antes de Kardec, depois de Kardec. Ora, não é nós mesmos espíritas que dizemos que o espiritismo é a terceira revelação divina para a humanidade? Moisés, a primeira revelação, mudou completamente a vida dos seres humanos. Abandonou o politeísmo, vários deuses, e implantou o monoteísmo, um Deus único, a duras penas. Era necessário naquela época a Torá. Era necessário o dente por dente e o olho por olho. Mas Moisés transformou a humanidade. Primeira revelação divina. Segunda revelação divina, Jesus mudou a história da humanidade. Não precisa nem comentar. Eu não vim destruir a lei, e sim dar-lhes cumprimento. Olha, se todas as leis que existiam, Jesus jogou todas elas no lixo. Uma revolução total. Nada do que tinha ali era correto e nem a verdade, mas mansamente, paz e harmonia. Nem todos os momentos. Teve alguns momentos em que Jesus teve que utilizar um pouco de força. Quando chegou no templo e viu os vendilhões, que hoje nós vemos, os vendilhões da fé. Quando chegou um dado momento e disse: eu não venho trazer a paz e a concórdia, e sim a discórdia. Eu vim transformar o pai e o filho em inimigos. Jesus diz isso. Jesus está dizendo ali que ele veio para transformar a humanidade. Aqueles conceitos antigos precisavam ser deixados de lado. A lei que ele veio cumprir é a lei divina, os 10 mandamentos. Que ele, sabedor da nossa incapacidade de cumprir com aqueles 10 mandamentos, resumiu em 2. E nós continuamos incapazes de cumprir. A terceira revelação divina, nenhuma outra religião, crença, filosofia ou doutrina recebeu outra revelação divina, senão o Espiritismo. A revelação de que a morte não existe, que os nossos parentes queridos e amados continuam vivos e podem se comunicar conosco a qualquer momento. Que o inferno não existe, ninguém sofre pela eternidade. Que nós podemos transformar o nosso retorno à pátria espiritual depois da morte no paraíso. Depende de nós. Então Kardec sonhava que essa revelação iria transformar o mundo num mundo melhor, em que as pessoas, percebendo a certeza
desse fato, iriam buscar as suas reformas íntimas e se transformarem em pessoas melhores. O potencial deste conhecimento é tão grande que Kardec pensou que em breve o mundo seria mais justo. Onde não haveria oprimidos e opressores, onde não haveria ricos nem pobres, onde ninguém teria nada e todos teríamos tudo. A utopia de Kardec seria o paraíso. E ele achava que a doutrina espírita, o espiritismo, iria fazer isso. Mas e por que não fez? Se é a terceira revelação divina, se nós percebemos pela lógica do raciocínio que realmente é a terceira revelação divina, que muda completamente todos os conhecimentos que nós tínhamos morais e científicos, por que não transformou a humanidade? Por que não estamos vivendo hoje essa utopia no paraíso, onde não há desigualdade, não há raiva, rancor, nem ódio, onde não há cobradores e nem cobrados? Por que será? Porque os espíritas transformaram o espiritismo numa religião. O movimento espírita transformou o espiritismo numa religião. Mais uma religião. E todo esse ensinamento de Kardec passou a ser artigo de fé. Acredita quem quer. No artigo de fé, você acredita se quiser. Quando a ciência, que é a doutrina espírita, vem modificar todos os paradigmas da ciência materialista e deveria ter sido absolvido pela humanidade como uma ciência, como uma realidade, uma verdade, sem dúvida, porque não há como negar. Não há como negar que os espíritos se comunicam e que eles são as pessoas que viveram na Terra. Que os espíritos que vivem na Terra também podem se comunicarem. Não há como negar. Nós transformamos o espiritismo numa religião. Mais uma religião. E como religião, acredita quem quer. Isso neutralizou o potencial da doutrina espírita, do espiritismo. O espiritismo baseado na ciência, na moral e na religião. Não pode ser caracterizado como uma religião. Não é uma religião. Para a gente ter uma ideia, caracteriza-se uma religião por um conjunto de dogmas rituais e uma filosofia doutrinária que nos leva a Deus. Me vem os espíritas dizerem que não há dogmas na doutrina espírita, porque transformaram o sentido da palavra dogma. Dogma não é algo que é imposto e você deve acreditar de qualquer maneira. Dogma é um pensamento, um conceito que ele é apresentado e você pode sim inquirir se ele é verdadeiro ou não. A reencarnação é um dogma na doutrina espírita. Nesse sentido, uma revelação que nos é feita pelos próprios espíritos, que nós podemos confirmá-la através dos fenômenos mediúnicos. Não há como negar a reencarnação.
Não há como a ciência negar a reencarnação. Está aí as terapias de vida passada, os EQM, experiência de quase morte, as manifestações espirituais em crianças que relembram um dom, uma capacidade que não poderiam ter adquirido nesta vida. Dia desse eu vi um menino de 3 anos tocando piano como um grande maestro. Uma meninazinha tocando bateria de uma forma espetacular. Uma menina de 11 anos que pinta Rembrandt americana, que as peças dela já estão indo para museus. Tem um menino japonês que toca piano igual a Beethoven, toca nos gestos. E pasmem, também tem problema de surdez. Então a reencarnação é um fato. Tem um jovem canadense que se lembra da vida passada. Duvidaram dele, ele disse: eu sei quem me matou, eu sei onde meu corpo está enterrado e ele está vivo ainda. Um de 7, 8 anos. Foram até o local, ele achou a ossada. Foi até a casa do ancião e contou a história para o ancião caiu em lágrimas e reconheceu, confessou o crime e disse onde o machado estava enterrado. A reencarnação é um fato, não há como negar. Nós temos rituais na doutrina espírita, não ritual daquela forma que é dito, mas o evangelho no lar. O evangelho no lar é um ritual que cabe dentro da doutrina espírita. Não daquela forma tradicionais de rituais, com aquela parafernália toda, aqueles paramentos todos, mas é um ritual. Mas a doutrina espírita não é uma religião, pois de fato as religiões têm seus artigos de fé. Ou você acredita, ou vai queimar no mármore do inferno. Não é não? Algumas religiões, interessante, não sei porquê, mas diz que a mulher não pode cortar o cabelo do sovaco. Não pode, não é verdade? Meio esquisito, né? Qual a explicação? É um artigo de fé. Você tem que acreditar. Então, quando pegamos o espiritismo e transformamos ele só numa religião, nós damos a desculpa que aqueles que preferem continuar caminhando pela fieira da ignorância precisavam. Eu não acredito nisso. Essa é a tua fé. É o que eles nos dizem. E nós escutamos Kardec no Livro dos Espíritos, brilhantemente, perguntando o que fazer para afastar de nós os maus espíritos. E a resposta atraiu os bons. E nós levamos esse conceito de Kardec apenas para nos livrar dos encostos, sem encosto. Mas esse conceito de Kardec, ele se une a uma outra pergunta, quando ele diz: por que na Terra o mal sobrepuja o bem? E a resposta: porque os bons são tímidos. E nós nos escondemos atrás de uma parábola, onde diz: dá com a mão sem que a outra saiba, corta. Nós nos escondemos atrás dessa parábola para esconder de nós a nossa omissão. Nos escondemos atrás dessa parábola para esconder de nós, das nossas consciências, a nossa omissão. Quando eu falo nossa, eu digo do movimento espírita como um todo.
Kardec não conseguiu revolucionar nem os espíritas. O espiritismo não causou a revolução nem no meio espírita. Nós vemos dentro do movimento espírita um igrejismo de uma forma gigante, abocanhando todas aquelas outras casas menores que buscam como livres pensadores viver o espiritismo como ele é. Transformar a doutrina espírita numa religião é o maior erro que nós espíritas cometemos. São Paulo, brilhantemente, como em todas as suas participações, uma das epístolas aos Coríntios, ele diz textualmente: maldito seja todo aquele que ensinar o evangelho diferente do nosso, mesmo que seja um de nós, ou um anjo caído do céu, amaldiçoado seja. Ele diz aí textualmente para nós que todos aqueles que desviarem o caminho do ensinamento de Jesus irão sofrer as consequências. E o Espiritismo veio para mostrar para estas pessoas quais seriam estas consequências. Mas, infelizmente, espíritos desencarnados, inteligentes, muito inteligentes, conseguiram se infiltrar no meio espírita através de médios imprevidentes e fascinados e transformaram a doutrina espírita numa religião, porque sabiam que como religião ela não teria esse efeito revolucionário. Para a gente concluir, eu vou ler um trechinho da introdução desse livro. O maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Se, em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus só tivesse para oferecer à posteridade alguns fatos maravilhosos, hoje talvez apenas o conhecêssemos de nome. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens pudessem compreendê-las. Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-lo. Ele previra, assim, que os homens se equivocariam com as suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos. Numa palavra, eles desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. A possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual é um novo domínio que se revela para nós e que tem ainda mais importância porquanto ele alcança todos os homens sem exceção. É uma revolução que se realiza nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quanto mais atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Os frutos que o homem deve retirar dela não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente
operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. Isso está escrito no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Allan Kardec, janeiro de 1868. Esta era a visão que Kardec dava ao Espiritismo. Este era o sonho de Kardec. Essa revolução moral. No entanto, nós somos, quando eu falo nós, movimento espírita, somos os amaldiçoados de Paulo. Só para concluir, vou ler aqui uma página desse livro, Ciência e Espiritismo. Os fenômenos supranormais, anímicos e espíritas, no vasto e complexo domínio metapsíquico, abrem dilatados e imprevistos horizontes a todos os cientistas e homens de boa vontade, que queiram estudá-los, observá-los, experimentá-los, compreendê-los no seu complexo mecanismo, na sua origem e finalidade, repetindo observação sobre observação, renovando e variando as condições e meios das suas experiências. Foi assim orientados que sábios dos mais consagrados na ciência contemporânea, desde Wallace, William Crookes, Lodge, Barrett e tantos outros, aderiram ao Espiritismo. Os eminentes professores universitários, Charles Richer, Hans Driesch e Schrenk Notzing, confirmando pelas suas laboriosas investigações uma numerosa variedade de fenômenos supranormais, terminaram por reconhecer que só a teoria espírita poderia dar plena e integral explicação a toda a rica e variada fenomenologia supranormal e metapsíquica. Desde a clarividência e telepatia, as perturbantes manifestações telecinéticas e ectoplásmicas, a nobre atitude destes sábios que tem enriquecido a ciência contemporânea com as mais fecundas descobertas e inovações é infinitamente mais digna e correta do que a de alguns sábios obscurecidos pelo agnosticismo e misoneísmo, negando a priori essa fenomenologia transcendente. O estudo teórico e prático do Espiritismo revela profundo alcance social, podendo abrir talvez para a humanidade um novo ciclo de civilização, baseado numa moderna filosofia espiritualista positiva, uma nova ciência da alma, comprovando cientificamente, pela observação e experimentação, não só a sobrevivência da alma, mas ainda a comunicação entre os dois mundos, visível e invisível, no intercâmbio mental e afetivo entre as duas humanidades, a terrena e a astral. Entre os vivos e os designados impropriamente mortos. Será desnecessário encarecer as consequências fecundas e imprevisíveis pelo seu nobre e amplo significado espiritual que derivam do Espiritismo. Pelo seu caráter objetivo, na remodelação das ciências, filosofias e religiões, impondo uma moral positiva, fundamentalmente cristã, para uma renovação política, econômica e social, abrangendo governantes e governados numa nova era de paz e de fraternidade humana. Não vou ler o resto, porque ele é um livro científico e ele aprofunda o ensinamento. Mas nós podemos ver claramente nos dois pensamentos o que é o Espiritismo. Agora, cabe a cada um de nós
fazer essa revolução dentro de nós. Porque só conseguiremos mudar o mundo e a humanidade nos transformando em pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe a todos.